Capítulo 55, Sob controle. Passaram-se 4 horas. O sol baixava no céu. O ar-condicionado administrava a temperatura da sala de controle e o computador funcionava a contento. Pelo que podiam determinar, das 24 pessoas na ilha, 8 tinham morrido e 6 estavam desaparecidas. O centro de visitantes e o alojamento safari permaneciam em segurança, e a região norte parecia estar livre de dinossauros. Tinham chamado as autoridades de San José, pedindo auxílio. A Guarda Nacional da Costa Rica encontrava-se a caminho, bem como um helicóptero-ambulância para levar Malcolm ao hospital. Mas, pelo telefone, a guarda da Costa Rica fora extremamente cautelosa. Sem dúvida, contatos seriam feitos entre San José e Washington antes que enviassem algum auxílio para a ilha. E o dia ia chegando ao fim. Se os helicópteros não aparecessem logo, teriam de aguardar pelo amanhecer. Neste meio tempo, não havia nada a fazer senão esperar. O navio retornava. A tripulação descobrira 3 jovens raptores passeando por uma das plataformas da popa e os matara. Na isla Nublar, o perigo imediato dava a impressão de ter sido superado. As pessoas concentravam-se no alojamento e nos centros de visitantes. Tim, agora dominando melhor o computador, acionou outra tela. Total de animais: 292. Espécie: Tiranossauro. Esperado: 2. Encontrado: 1. Versão 4.1. Espécie: Maiasauro. Esperado: 22. Encontrado: 20. Versão desconhecida. Espécie: Estegossauro. Esperado: 4. Encontrado: 1. Versão 3.9. Espécie: Triceratops. Esperado: 8. Encontrado: 6. Versão 3.1. Espécie: Procompsognato. Esperado: 65. Encontrado: 64. Versão desconhecida. Espécie: Otnielia. Esperado: 23. Encontrado: 15. Versão 3.1. Espécie: Velociraptor. Esperado: 37. Encontrado: 27. Versão desconhecida. Espécie: Apatossauro. Esperado: 17. Encontrado: 12. Versão 3.1. Espécie: Hadrossauro. Esperado: 11. Encontrado: 5. Versão 3.1. Espécie: Dilophosauro. Esperado: 7. Encontrado: 4. Versão 4.3. Espécie: Pterossauro. Esperado: 6. Encontrado: 14. Versão desconhecida. Ipsilophodonte. Esperado: 34. Encontrado: 14. Versão desconhecida. Euplocephalid. Esperado: 16. Encontrado: 9. Versão 4.0. Estiracossauro. Esperado: 18. Encontrado: 7. Versão 3.9. Microceratops. Esperado: 22. Encontrado: 13. Versão 4.1. Total de animais:
Esperado 292. Encontrado 203. Mas que diabo é isso que está acontecendo agora? Genaro perguntou. O número de animais diminuiu? Grant fez que sim. Muito provavelmente. O Parque Jurássico finalmente está sob controle. Ellie suspirou. Como assim? Equilíbrio. Grant apontou para os monitores. Em um deles, os ipsilofodontes pulavam no ar, enquanto um grupo de velociraptores entrava em cena, vindo do leste. As cercas ficaram desligadas por muito tempo, Grant comentou. Então, os animais estão interagindo. As populações atingem um equilíbrio, um verdadeiro equilíbrio jurássico. Acho que isso não foi previsto, Genaro observou. Os animais, eles não deveriam se misturar nunca. Bem, é o que eles estão fazendo agora. Em outro monitor, Grant viu que os raptores corriam a toda velocidade em campo aberto, caçando um hadrossauro de 4 toneladas. O hadrossauro tentou fugir, mas um dos raptores pulou nas suas costas, mordendo um longo pescoço, enquanto os outros corriam pela frente, cercando a presa, mordendo as patas, pulando para rasgar a barriga com as garras temíveis. Em poucos minutos, 6 raptores derrubavam um animal muito maior. Grant acompanhou tudo em silêncio. Era assim que você os imaginava? Ellie perguntou. Não sei bem o que eu imaginava. Grant respondeu, olhando para o monitor. Não, acho que não. Sabe, parece que os raptores adultos estão aí fora nesse instante. Muldoon disse, sombrio. Grant não prestou muita atenção no início. Apenas observou nos monitores a interação entre os grandes animais. No sul, os estegossauros balançavam a cauda espinhuda, dando voltas em torno do tiranossauro mais jovem, que o acompanhava com um olhar intrigado, tentando às vezes mordê-lo sem sucesso. No quadrante oeste, os triceratops adultos lutavam entre si, batendo seus chifres poderosos. Um animal jazia no solo, ferido de morte. Ainda temos cerca de 1 hora, Dr. Grant. Muldoon alertou. Se quiser, podemos tentar localizar o ninho. Certo. Grant aceitou. Eu quero. Andei pensando, Muldoon continuou, que o pessoal da Costa Rica, quando chegar, tratará a ilha como um problema militar, um local a ser destruído o mais depressa possível. 100% correto, Genaro confirmou. Lançarão bombas dos aviões, talvez usem napalm e gás tóxico também, mas ficarão lá em cima, Muldoon disse. Espero que façam isso, Genaro falou. A ilha oferece riscos excessivos. Todos os animais da ilha precisam ser destruídos, e quanto mais cedo, melhor. Isso não basta, Grant falou. Vamos logo. Creio que não tenha entendido, Alan, Genaro disse. Em minha opinião, a ilha é perigosa demais. Todos os animais precisam ser destruídos. E vamos deixar isso por conta da Guarda Nacional da Costa Rica. Podemos confiar na eficiência deles. Entende o que quero dizer? Perfeitamente, Grant respondeu. Então, qual é o problema? Genaro questionou.
Não passa de uma operação militar. Eles cuidarão de tudo. Grant sentiu uma pontada nas costas, no ponto atingido pelo Raptor. Não, nós precisamos cuidar disso. Deixe por conta dos especialistas, Genaro insistiu. Grant se lembrou de como encontrara Genaro às 6 horas, encolhido e apavorado na cabine de um caminhão no prédio de manutenção. E, de repente, perdeu a paciência, agarrando o advogado pelos colarinhos. Escuta aqui, seu advogado sanguessuga. Você tem responsabilidade por essa situação. E você vai encarar isso. Eu estou encarando. Genaro defendeu-se. Está coisa nenhuma. Sempre fugiu da responsabilidade desde o começo. Uma ova. Você, um raio de um advogado, vendeu a ideia. Uma ideia que não compreendia direito para os investidores. Associou-se a um projeto, mas não deixou, mas você deixou esse projeto sem supervisão. Não acompanhou nem checou as atividades de um homem que sabia, por experiência própria, tratar-se de um mentiroso. Você, seu sanguessuga, permitiu que esse homem brincasse com a tecnologia mais perigosa de toda a história da humanidade. Eu acho que você fugiu da responsabilidade, sim. Genaro gaguejou. Bem, eu estou assumindo agora a responsabilidade. Não, Grant disse. Continua querendo fugir dela. Chega! Você não pode mais fazer isto. Soltou Genaro, que tentou recuperar o fôlego, e virou-se para Muldoon. Temos armas? Temos redes e bastões de choque, Muldoon informou. Os bastões são eficientes. Funcionam como bastões para afugentar tubarões. A ponta é um capacitor de contato que emite um choque. Alta voltagem. Baixa amperagem. Não é fatal, mas paralisa o animal. Não adianta. No caso do ninho, não adianta. Que ninho? Genaro perguntou. O ninho dos velociraptores. Ellie esclareceu. O ninho dos raptores. Grant o ignorou. Muldoon, você tem coleiras de sinalização? Creio que sim. Arranje uma. Mais alguma coisa para usar como defesa? Muldoon fez que não com a cabeça. Bem, veja o que dá para arranjar. Muldoon saiu. Grant disse para Genaro. Sua ilha é um perigo, senhor Genaro. Um projeto irresponsável. Precisamos acabar com ele. Mas isso não pode ser feito até que se conheça a extensão do estrago. Para tanto, precisamos encontrar os ninhos da ilha, especialmente os ninhos dos raptores, normalmente ocultos em locais de difícil acesso. Precisamos encontrá-los, inspecioná-los e contar os ovos. Temos de saber exatamente quantos animais nasceram na ilha. Depois, poderemos queimar tudo, mas antes há trabalho a fazer. Ellie consultava o mapa, que agora exibia as áreas mais frequentadas pelos animais. Tim trabalhava no teclado. Ela mostrou o mapa. Os raptores preferem a região sul, perto dos pontos de emanação de vapores vulcânicos. Talvez eles apreciem o calor. Há algum bom esconderijo por lá? Creio que sim. Uma imensa represa de concreto para evitar inundações nas planícies ao sul. Muitas construções subterrâneas, água e sombra. Grant balançou a cabeça. Deve ser lá, então. Acho que há um acesso pela praia, Ellie disse. Tim, mostre os caminhos e acessos para as obras da represa. Tim não ouvia. Tim! Ele se debruçara sobre o teclado.
Espera, eu encontrei uma coisa. O que é? Um depósito não identificado. Eu não sei o que tem lá dentro. Pode ser um depósito de armas. Grant sugeriu. Foram todos para os fundos do prédio de manutenção e abriram uma pesada porta de aço. Desceram os degraus de concreto para o subterrâneo. Arnold era um maldito, Muldoon exclamou. Aposto que ele sabia da existência desse prédio, desse depósito. Não, Grant ponderou. Não tentou se esconder aqui? Bem, então o Hammond sabia. Alguém sabia? Onde está o Hammond? Segundo o alojamento. Chegando ao final da escada, toparam com máscaras de gás enfileiradas, embalagens plásticas. Apontaram as lanternas para os fundos e viram vários cilindros de vidro, com 0,5 metro de altura e tampa de aço. Notou que havia pequenas esferas escuras dentro do tubo. Era como entrar numa sala cheia de moinhos de pimenta do reino, pensou. Muldoon destampou um tubo e apanhou uma esfera. Examinou-a, franzindo a testa. Puxa! O que é? Grant perguntou. Moro 12, Muldoon respondeu. É um gás que afeta os nervos. São granadas, doces granadas. Vamos logo com isso. Grant apressou-o, sombrio. Ele gosta de mim, Alexis disse, sorrindo. Estavam na garagem do centro de visitantes, com o pequeno raptor que Grant capturara no túnel. Ela acariciava o animal pelo vão das barras. O raptor se esfregava em sua mão. Tome cuidado, Muldoon alertou. Eles mordem. Ele gosta de mim, Alexis repetiu. O nome dele é Clarence. Uhum. Clarence. Muldoon segurava uma coleira de couro com uma pequena caixa metálica presa a ela. Grant ouviu o som agudo saindo da caixa. Acha que vamos ter problemas para instalar a coleira localizadora no animal? Alexis continuava brincando com o raptor. Eu aposto que ele vai deixar eu pôr a coleira nele. Melhor não tentar, Muldoon aconselhou. Eles são imprevisíveis. Pode deixar, não tem problema não. Ela respondeu. E Muldoon acabou entregando a coleira a Alexis, que a esticou para que o raptor a cheirasse. Depois, com cuidado, passou-a no pescoço do animal, que ficou verde claro quando a menina a afivelou e fechou a tira de velcro por cima da fivela. Depois, o raptor relaxou, voltando à sua cor pálida. Dá para acreditar? Muldoon perguntou. Ele é camaleão, Alexis comentou. Os outros raptores não conseguiam fazer isso, Muldoon disse, franzindo a testa. Este animal deve ser diferente, tendo nascido no mato. Por falar nisso, disse, dirigindo-se a Grant. Se eram todos fêmeas ao nascer, como é que se reproduziram? Você nunca explicou aquela história de DNA de rã. Não se trata só do DNA de rã, Grant afirmou, mas sim de DNA de anfíbio. Mas o fenômeno foi particularmente bem documentado nas rãs, especialmente nas rãs do oeste da África, se eu não me engano.
E qual é esse fenômeno? Transição de gênero, Grant respondeu. Na verdade, não passa de mudança de sexo. Ele explicou que um certo número de plantas e animais possuíam a capacidade de mudar de sexo durante a vida, como orquídeas, alguns peixes e camarões e também as rãs. Neste caso, rãs que punham ovos se transformavam em machos perfeitos em alguns meses. Começavam por mostrar a agressividade dos machos, depois o chamado do acasalamento. Por uma mudança hormonal, passavam a ter gônadas de macho e acabavam por se acasalar com fêmeas. Está brincando, Genaro disse. E o que é que provoca isso? Aparentemente, as mudanças são estimuladas por um ambiente em que todos os animais são do mesmo sexo. Nessa situação, alguns anfíbios mudam de sexo, de macho para fêmea, espontaneamente. E acredita que isso tenha acontecido também com os dinossauros? Pelo menos é a melhor explicação que eu encontrei, Grant afirmou. Acho que foi isso mesmo. Agora vamos procurar os ninhos. Eles entraram no jeep e Alexis pegou o Raptor na jaula. O animal parecia muito calmo, quase domesticado em suas mãos. Ela lhe fez um agrado final na cabeça e o soltou. O animal não se afastou. Vai! Pode ir, vai para casa! Vai, Clarence! Alexis gritou. O Raptor, então, correu para o mato. Grant pegou o receptor e os fones de ouvido. Moldam dirigia o carro que sacolejava na estrada principal no rumo sul. Genaro virou-se para Grant. Como é o ninho deles? Ninguém sabe, Grant respondeu. Mas pensei que você havia encontrado ninhos em suas escavações. Eu encontrei ninhos de dinossauros fossilizados, Grant lembrou. Mas todos os fósseis são afetados por milênios de transformações. Nós formulamos algumas hipóteses, mas no fundo, ninguém sabe como são os ninhos. Grant se concentrou nos bips e apontou para o oeste, indicando ao Muldoon a direção que o Velociraptor solto por Alexis havia tomado. Pelo jeito, Ellie estava certa. O ninho ficava na área vulcânica do sul. Ele balançou a cabeça. Preciso admitir, não conhecemos muito nem sobre o comportamento de répteis atuais nos ninhos, como, por exemplo, jacarés, crocodilos. São animais difíceis de se estudar, mas sabe-se, no caso dos jacarés da América do Sul, que só a fêmea cuida do ninho, esperando a época da eclosão. O jacaré macho passa alguns dias no ninho, alguns dias no início da primavera, ao lado da fêmea, fazendo um par para o acasalamento, soprando bolhas em sua cara para torná-la mais disponível. Finalmente, fazendo com que erga a cauda e permita que ele insira o órgão genital. Quando a fêmea faz o ninho 2 meses depois, o macho já se foi. A fêmea guarda com ferocidade o ninho em forma de cone, com 1 metro de altura. E quando os filhotes começam a gritar e querer sair da casca, ela, com frequência, os ajuda a quebrar os ovos e depois os empurra para a água. Chega a carregá-los na boca. Então os jacarés adultos protegem os jovens? Protegem, Grant confirmou. Há também uma espécie de proteção do grupo. Os jacarés jovens emitem um som de alerta, e isso faz com que qualquer adulto que o ouça, pai ou não, venha em sua ajuda, atacando com fúria. Não só uma demonstração de raiva, mas sim um ataque violento contra a fonte do perigo. Ah, Genaro ficou em silêncio. Mas os dinos não são répteis, Muldoon disse laconicamente.
Exatamente. O padrão de comportamento dos dinossauros aproxima-se mais do de alguns pássaros. Em resumo, isso quer dizer que você não tem a menor ideia, Genaro concluiu, irritado. Não sabe como é o ninho? Não, Grant disse, eu não sei. Ora, ora, Genaro zombou. E ainda se diz um especialista. Grant o ignorou. Já sentia o cheiro forte do enxofre. E, à frente, via as emanações dos campos vulcânicos. O solo era quente, Genaro pensou enquanto caminhava. Quente para valer. Aqui e ali, o barro borbulhava e as emanações vulcânicas mal cheirosas saíam em jatos que chegavam na altura dos ombros. Parecia que andavam no meio do inferno de Dante. Ele olhou para Grant, na frente, com os fones, acompanhando os bips. Grant usava botas de cowboy, calça jeans e camiseta estilo havaiano. Parecia muito calmo. Genaro, ao contrário, sentia muito nervosismo. Pavor de estar naquele lugar diabólico e fedorento, tendo os Velociraptors como companhia em algum ponto próximo. Não entendia como Grant podia ficar tranquilo numa situação daquelas. A mulher também não se abalava. Sattler caminhava relaxada olhando em torno. Você não sente medo? Genaro indagou a Grant. Precisamos fazer isso, foi a resposta. E ele cortou a conversa. Foram adiante, entre as emanações. Genaro apertou as granadas de gás que levava à cintura. Por que é que ele não se incomoda? Perguntou a Ellie. Talvez ele se incomode, mas sonhou com este momento a vida toda. Genaro fez que entendia e tentou imaginar. Pensou se esperara a vida inteira por algo. Concluiu que não. Grant semicerrou os olhos por causa do sol. Entre os veios de um regato, um animal abaixado olhava para eles. Depois, fugiu. Era o raptor da Alex? Ellie indagou. Acho que sim, ou algum outro, também novo. Tentando nos atrair? Talvez. Ellie contara como os raptores brincaram com ela na cerca, distraindo sua atenção, enquanto o outro subia no telhado. Se confirmado, esse comportamento indicava uma capacidade mental muito acima das formas de vida existentes na Terra. Clássica. Classicamente, a habilidade para inventar e executar planos se limitava a 3 espécies: chimpanzés, gorilas e seres humanos. Agora, havia a possibilidade de incluir um dinossauro na lista. O raptor surgiu outra vez, correndo numa área limpa, e saltou, desaparecendo com um guincho. Realmente parecia querer atraí-los. Genaro franziu o senho. Serão mesmo assim tão espertos? Se pensar nele como pássaros, Grant disse, pode ser. Alguns estudos recentes mostram que o papagaio cinzento tem quase tanta inteligência simbólica quanto o chimpanzé. E o chimpanzé pode utilizar linguagem. Agora, os pesquisadores descobriram que os papagaios possuem um desenvolvimento emocional igual ao de uma criança de 3 anos, mas sua inteligência é indiscutível. Sem dúvida, os papagaios podem raciocinar simbolicamente. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha sido assassinado por um papagaio. Genaro resmungou. Ao longe,
ouviam o som das ondas batendo na praia. Os campos vulcânicos ficaram para trás e eles chegaram a uma área com pedras enormes. O Raptor subiu numa delas e depois sumiu abruptamente. Para onde é que ele foi? Ellie perguntou. Grant concentrou-se nos fones. O bip cessou. Sumiu. Correram e encontraram, no meio das pedras, um pequeno buraco, como uma toca de coelho. Tinha no máximo 60 centímetros de diâmetro. Enquanto olhavam, o jovem Raptor reapareceu, piscando, ofuscado pelo sol. Depois fugiu. Mas de jeito nenhum. Genaro foi logo dizendo, eu não vou descer lá. Grant não falou nada. Ellie e ele começaram a lidar com o equipamento. Em pouco tempo, ligaram a câmera de vídeo ao monitor. Ele amarrou a câmera com uma corda, ligou-a e a desceu pelo buraco. Não vai conseguir ver nada assim, Genaro se intrometeu. Vamos ajustar, Grant respondeu. Havia luz suficiente no buraco para permitir a visão das paredes lisas e de um túnel que surgia de repente. No microfone, ouviram um guincho. Depois um som grave, como de trombeta, e mais ruídos, provocados por vários animais. Parece que é mesmo o ninho, Ellie falou. Mas não está vendo nada, Genaro disse, limpando o suor da testa. Não, Grant concordou, mas eu posso ouvir. Depois de acompanhar os ruídos por mais algum tempo, ele ergueu a câmera e a colocou no chão. Vamos logo, decidiu, dirigindo-se para o buraco. Ellie pegou uma lanterna e um bastão de choque. Grant prendeu a máscara contra gases no rosto e agachou-se, estendendo as pernas para trás. Não podem estar falando sério. Não vão entrar lá, Genaro protestou. Grant o encarou. Olha aqui, eu não estou entusiasmado, mas nós precisamos ir. Vou descer primeiro, depois é a vez da Ellie e em seguida a sua. Mas espere aí, Genaro disse, apavorado. Por que nós não jogamos as granadas de gás no buraco e depois descemos? Não faz mais sentido. Ellie, já pegou a lanterna? Ela passou a lanterna para Grant. Então, Genaro insistiu. O que acha da minha ideia? Acho ótima, Grant disse, seguindo para o buraco. Mas você já viu uma morte por gás venenoso? Não. Geralmente causa convulsões violentas. Sim, eu sei que é desagradável, só que compreenda, Grant disse. Precisamos descer ao ninho para contar quantos animais nasceram. Se matar os animais primeiro e alguns caírem em cima do ninho durante as convulsões, nunca ficaremos sabendo o que havia ali. Todo o trabalho estaria perdido. Mas o Senhor fez estes animais, Senhor Genaro. Eu não. Seu dinheiro fez. Você ajudou a criá-los. São obra sua. E não pode matá-los assim só porque está nervosinho. Eu não estou nervosinho, Genaro contestou. Eu estou apavorado, morrendo de medo. Vem comigo, Grant ordenou. Ellie entregou o bastão de choque. Ele começou a descer pelo buraco, reclamando. É apertado. Então, soltou o ar, ergueu os braços e sumiu de vista. O buraco ficou vazio, escuro. O que aconteceu a ele? Genaro perguntou, assustado. Ellie deu um passo à frente e debruçou-se sobre o buraco, escutando os barulhos lá embaixo. Pegou o rádio e chamou baixinho. Alan! Depois de uma longa pausa silenciosa,
A resposta veio. Baixa também. Estou aqui. Está tudo bem, Alan? Outra pausa longa. Quando Grant finalmente falou, sua voz soou diferente, quase maravilhada. Está tudo ótimo. Fim do capítulo 55, Sob Controle.